Olá, seja muito bem-vindo à Escola do Blues, mais um podcast, hoje aqui com a fera das teclas, Mr. Luciano Leães, com quem eu tive o prazer de trabalhar aí a semana toda, fazendo as gravações do curso de piano blues. Então seja muito bem-vindo, Luciano. Prazer imenso estar aqui na Escola do Blues, trocar essa ideia contigo, Maca. Teve uma semana incrível aqui fazendo o curso, né? Sim. Trocando muita ideia, contando histórias, trocando conhecimento. Prazer muito grande participar. Então, Luciano, conta aí pra nós como que foi o teu primeiro contato com blues, como que tudo começou. Cara, meu primeiro contato com blues, acho que remonta ao meu primeiro contato com o piano, de certa forma, assim, porque quando eu tinha lá, eu achava que era aos meus 7 anos, foi quando eu comecei a tocar piano com os meus tios, o lugar que tinha piano. Na família era a casa da minha avó, que tinha um piano antigo, e meus tios tocavam piano, eu tocava com eles, e a família inteira, tipo, eles tocavam música erudita, mas um dos meus tios, o Laquita, ele tocava de ouvido, né? Aí também gostava de rock, gostava de blues, gostava de jazz. Era o cara que quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, comecei a tocar, ia nos shows, ficava dançando, assim, era o figuraça da família, assim, sabe? E casualmente era meu padrinho. E eles me ensinaram a ter, tipo, ele e o meu tio Ivan me ensinaram a ter esse gosto pela música, pelo instrumento. Daí na casa dos meus pais também, eles ouviam muito vinil, eles adoravam ouvir música, tinha muita música em casa. E o pai adorava blues. Ah, que legal. Né, adorava jazz também. Então eu cresci meio que ouvindo tudo isso. Pô, já estava bem encaminhado ali. Bastante, já estava com o ouvido treinado, pelo menos, né? Mas a paixão mesmo veio, eu acho que aquela coisa de adolescente, pré-adolescente, ali com meus 11, 12 anos, já ouvia rock, né? Eu ouvia Rolling Stones, Faces, gostava dessas bandas de rock. Acabei ouvindo mais o Jerry Lee Lewis, Little Richards e Chuck Berry, mas a paixão mesmo aconteceu quando eu ouvi aquele pianinho lá do fundo do Chuck Berry, né? E um dia eu descobri que o nome de um dos caras que tocava com ele era o Johnny Johnson. E eu comprei um disco do Johnny Johnson, Johnny B. Bad, que era um disco de blues. Pá. E aquele disco ali foi o portal que me introduziu ali ao universo blues. Daí, a partir dali, eu quis conhecer os outros mestres. Conheci daí Horace Penn, Lafayette Lick, que era outro cara que gravava com Chuck Berry, Memphis Slim, enfim, toda essa galera aí da pesada. E aí foi um caminho sem volta. Caminho sem volta. Eu acho que todo mundo que gosta de blues, né, sabe como é que funciona, né? No momento que tu escuta e aquilo te toca, sim, é pro resto da vida. E eu acho muito importante também falar e ressaltar, né, que algo que todo mundo que toca blues que eu conheço e a galera que veio do rock, como é importante para tocar o próprio rock, né, de repente mergulhar nesse universo do blues e para as raízes descobrir o que veio antes. E depois como o rock fica mais rico também, né? No momento que tu descobre esses grandes mestres que fundaram o rock and roll, né? Daí eu falei desses pianistas, mas dá pra falar também Fats Domino, Professor Longhair, toda essa galera que acabou fazendo com que o rock se transformasse no que ele é hoje. E não só no rock, né, Luciano? Vários outros estilos, né? Que tem a raiz no blues. É importantíssimo a gente estudar aquela raiz, né, para beber, absorver um pouco daquela malandragem, né, aquela malevolência que o blues tem, para botar um veneno tanto no rock, se for tocar reggae, se for tocar jazz, né, tudo isso aí soma. E tanto é que tu foi um cara que hoje é especializado no blues de New Orleans, né? Sim. E como que começou essa transição ali que tu descobriu o piano New Orleans? Cara, o culpado pela transição é esse cara aqui atrás, né? O Professor Longhair. Então eu tava nessa viagem, assim, de tentar tocar como Horace Penn, Memphis Slim, Pinetop Perkins, Pinetop Smith, toda essa turma, e um dia eu ouvi o Professor Longhair tocando, né? O Professor Longhair é o cara que misturou blues com rumba. E essa mistura abriu uma nova série de possibilidades, né? E como tu falou, por exemplo, a galera conhece muito funk por causa do James Brown, mas bateras tocaram James Brown, eram de New Orleans. Lá em New Orleans tem bandas fundamentais pro funk, soul, rhythm and blues, né, como os Smithers, por exemplo. O próprio Professor Longhair, a maneira que ele toca essa mistura, introduziu uma nova síncope, a forma de tocar, e isso aí acabou gerando muitas possibilidades para fazer outros estilos. Se começar a falar de New Orleans aqui eu não vou parar nunca, porque é muito profundo, né? Até é difícil botar em caixinhas as músicas. Mas se tu pegar o Second Line, se tu pegar o próprio blues rumba do Professor Longhair, ou lá os primórdios do jazz,
que era o Jelly Roll Morton tocando habaneiras, por exemplo. Tudo faz parte desse processo, desse caminho que remete à música africana, e daí, pelo que tu falou, eu posso dizer com tranquilidade que a música africana é a raiz disso tudo, né? É legal até que a gente pode relacionar, inclusive, com os nossos ritmos aqui no Brasil, mas quando tiver ritmo, quando tiver aquele som que faz vontade de bater o pezinho e se mexer, tu pode ter certeza que tem África ali. Então, se a gente está falando de música moderna, com certeza vai ter blues também. E nessas tuas idas aí para New Orleans, eu sei que tu conviveu com muito cara fera lá, e algum show assim que tu foi, que te marcou, que tu aprendeu bastante assim, assistindo? Cara, dá até para falar de duas coisas diferentes, mas que são a mesma coisa, né? Falar do blues mesmo, assim, esse blues mais de Chicago, e também falar do piano de New Orleans. Mas um show que foi muito impactante para mim e que fez eu ter certeza que blues era o que eu queria tocar, foi um show do Buddy Guy, lá em Porto Alegre. Eu nem lembro que ano era aquilo, mas devia ser 96, por aí mais ou menos. Que eu lembro quando eu vi aquele cara com aquele bandão tocando com aquela verdade no palco, eu tinha certeza que era aquilo ali que eu queria tocar. E anos depois eu já estava tocando com uma banda lá do Rio Grande do Sul, um grande guitarrista nosso, que é o Fernando Noronha, e a gente abriu o show do B.B. King. Caraca! E o B.B. King, durante o show, falou que era muito legal ver uma banda tão jovem tocando blues, tão distante lá de onde ele vive, e ele pediu para falar com a gente. E eu tinha uns 20 anos nessa época, eu acho. E ele recebeu um por um de nós, e eu lembro que quando chegou a minha vez, ele pegou a minha mão, assim, apertou, e falou: muito obrigado por tocar o blues, tu toca o blues muito bem. E, claro, né, tipo, isso aí é algo que ele faz, ele não só leva o blues para os lugares, mas ele também incentiva as pessoas a tocarem o blues. E eu lembro que aquele momento que o rei do blues estava apertando minha mão e falou uma coisa dessas, não tem como tu desistir desse caminho, né? Então, eu tô até hoje nessa aí. Não lavasse a mão até hoje? Não, isso aí tá ainda com aquele cheirinho do blues ali com o pé. Cara, olha só essa história, que privilégio, hein? Conhecer o rei, assim, e ele ainda falar isso tudo aí. Cara, sabe, é óbvio que, tipo, e não é puxando brasa pro meu assado, como a gente costuma falar lá, mas ele costuma falar isso nos shows, mas tu vê a importância da gente ter ideia que a gente está carregando um legado, né? Eu acho que o principal do blues, isso serve para qualquer estilo musical, para qualquer questão cultural. Eu sempre digo que o blues não é sobre as notas, os acordes e os ritmos simplesmente, né? A gente tem que entender a história que está por trás disso, respeitar as pessoas que vieram antes e entender que a gente está carregando um legado, né? Que por mais que a gente esteja distante disso, a gente está carregando um pedacinho e daqui a pouco é nós que vamos levar esse legado adiante e passar para outras gerações, para outras pessoas que de repente vão pegar isso e transformar em algo ainda maior, né? Que viagem, né? Conhecesse o homem... 20 anos, velho. Lá no... Nossa. Era o Dado Pub. E a gente abriu, cancelaram o show e depois, no dia, não, vamos fazer. E daí tem uma história muito boa que o Noronha, ele tava num trailer, porque o camarim do B.B. King era um trailer só pra ele. E daí o Noronha olhou pra dentro, tinha um prato que ele tinha comido, tinha um restinho de um bife. O Noronha entrou, tem que comer o bife do B.B. King, foi lá e pegou um pedacinho assim. Pá, eu comi o bife do rei. Ai, caraca, que massa, cara. Mas 27 anos, 27 anos. Não, levasse uma injeção de blues ali que a gente costuma brincar que o mosquitinho do blues, depois que o mosquitinho do blues morde... Não tem jeito, não, né? Não tem. E é uma doença boa, né? Não me vacina contra isso aí que tá bom. Que aí tu começou o lance estudando Oris Spann, esses pianistas de Chicago, né? Tava ali nessa busca do som. E aí tu mudou pro New Orleans quando tu conheceu o trampo do Professor. Isso. E daí o Professor foi que nem o Johnny Johnson pro blues ali, né? Sim. O Professor Longhair, quando eu conheci ele, eu acabei conhecendo vários outros músicos. E numa época, né, hoje em dia, até às vezes parece tudo muito simples, mas nessa época não era tão simples encontrar os músicos, fazer essa pesquisa, né? Não era tu pesquisa no Spotify, no YouTube e encontra, né? A gente tinha que ir atrás, às vezes era um amigo que tinha um disco. Como eu já estava começando a fazer as turnê para a Europa para tocar, eu comecei com uns 20 anos, eu ia nas lojas de CD, de vinil antigo, então eu encontrava assim, eu ia procurar os discos do Professor Longhair, comecei a encontrar disco do James Booker,
do Alan Toussaint, o Dr. John já era relativamente conhecido, então eu conheci ele comprando disco aqui no Brasil mesmo. Daí logo já estava começando também essa história de internet, tinha que fazer uns piratex, assim, de baixar pelo, acho que era Napster o nome, não lembro. Sim. E nessa de baixar a música eu encontrei o James Booker, eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu baixei uma coletânea dele que era sei lá quantos giga, mas eu sei que na época levou assim, ó, semanas para baixar o negócio. E ali tinha um monte de bootleg de shows dele gravados na Europa, nos Estados Unidos. E agora, recentemente, um dos principais pianistas de New Orleans, o Josh Paxton, que é o cara que transcreveu, inclusive, várias músicas dele para partitura, o cara que é meu amigo hoje em dia, eu vi os vídeos dele na internet, hoje o cara é meu amigo, toco com ele direto lá. Ele, esses tempos, fez um post falando, cara, eu descobri um disco do James Booker tocando Wurlitzer, né, tocando piano elétrico. E alguém já conhecia isso. E eu já tinha baixado isso fazia, sei lá, uns 15 anos, assim, por causa disso. E então eu tive acesso ao material que depois eu vinha a entender que era algo muito raro, muito profundo, que alguém botou lá e eu encontrei. Eu acho que ninguém procurava James Booker, né? Inclusive tem um documentário que é The Bayo Maharaja. Eu fiz a tradução, quem quiser pode me procurar ali que eu passo o link. Eu conhecia, eu toquei no lançamento lá em New Orleans, fiz a tradução, então eu tenho o link para passar. Caralho, esse bagulho de baixar aí foi Salvador, né? Quando chegou isso aí, cara. Cara, isso aí. Agora eles estão lançando lá 3 CDs do James Booker remasterizado desse lance que eu baixei. Cara, faz uns 20 anos que eu baixei isso, acho. Eu não tinha 30 quando eu baixei. Que massa. Que loucura, né? Ô, Leães, e como que começou a tua carreira lá nos Estados Unidos? Cara, eu já tinha viajado bastante pra fora, tocando com outras bandas, né? Também já tinha viajado para fazer alguns shows meus. Então, pela Europa, eu já tinha tocado em vários países. Já tinha passado pelos Estados Unidos. Eu fiz uma turnê também com uma americana que ganhou o Blues Music Awards, que é a Annika Chambers. Fiz uma turnê pelos Estados Unidos inteiro, Romênia e Suíça. E já tinha tocado no Festival de Jazz de Montreal e o Tremblant Blues Festival. Mas eu acho que quando eu realmente criei esse vínculo com os Estados Unidos foi através de New Orleans. Eu tinha esse sentimento com o piano de New Orleans que eu tinha que conhecer não só o lugar para entender por onde meus ídolos passavam, né? Pelas ruas que eles caminhavam, a comida que eles comiam, a bebida que eles bebiam. Como eu falei antes, eu acho que a gente precisa sentir essa realidade para conseguir tocar, né? E eu tinha que ir na casa do professor Longhair, né? Que lá ele é o pai de todos, assim. E eu fiz uma viagem para lá, para conhecer primeiro só, e resolvi encontrar a casa do professor Longhair. Acabei chegando na casa, eu tinha uma foto, era uma casa que estava completamente destruída, mas quando eu cheguei ela estava renovada, pintada, estava tudo bonitinho assim. E eu tinha certeza que aquela casa era a casa do professor Longhair. Quando eu fui tirar uma foto na frente da casa, veio uma mulher caminhando e me olhando meio torto, assim, porque ali em New Orleans tem um pouco disso, né? Quando tá meio afastado dos lugares mais turísticos, assim, eles não gostam muito que tu fique tirando foto na frente da casa, tudo bem. Mas, cara, pra mim era a casa do professor Longhair. Daí ela passou pra mim me olhando meio torto, assim, e daí quando ela passou, ela botou a chave na fechadura, olhou pra mim e falou assim, "Do you like my house?" Né? Tipo, gostou da minha casa? E eu fui sincero com ela, falei, pô, tua casa é muito bonita, mas na verdade eu tô aqui porque eu ouvi dizer que a casa é do professor Longhair. Ela abriu a porta e falou assim, eu sou a filha dele, ele pediu pra eu cuidar da casa pra ele, entra aí. Nossa! E depois disso, cara, fiquei umas 4 horas lá conversando com ela contando várias histórias e fiquei amigo dela. Então, meio que foi essa coincidência que fez eu me conectar com as pessoas de New Orleans, as pessoas de verdade, as pessoas que fazem parte desse universo musical. E ela depois me convidou para ir num almoço na casa dela, tá? Falou, vai vir uns amigos meus, os amigos do meu pai. E nessa oportunidade eu conheci o Red Scanlon, que era o baixista que tocou com o James Booker e com o professor Longhair. Conheci o Dr. John. Nossa! Que inclusive ela expulsou eu e o Dr. John lá de dentro da cozinha dela. Falou assim, get out of my kitchen. Ele falou, Luciano, vai lá pra frente e fica com o Mac ali, que o nome é Mac Rebennack, né? Então eu fiquei 2 horas com o Dr. John conversando com ele sobre música. E a Pat pegou o meu primeiro disco e mandou para um cara que era do Louisiana Music Hall of Fame. E no outro ano esse cara me convidou para tocar no evento de celebração que o professor Longhair tinha entrado no Louisiana Music Hall of Fame. Então eu toquei com a banda do professor Longhair, com músicos que tocavam com ele. Cara, músicos incríveis. E a partir daí essa galera começou a me chamar para tocar mais vezes, começaram a me chamar para tocar em eventos
de aniversário do Professor Long Hair, onde os principais pianistas de New Orleans tocam. Me chamaram para tocar no evento de aniversário do James Booker, onde também os principais pianistas de New Orleans tocam. Ano passado eu toquei, teve o Natal do Musicians Clinic, que como eles lá não têm plano de saúde, existe essa organização que banca assistência médica para os músicos locais, então é uma coisa muito local. O guitarrista é o John Fole, que era o guitarrista do Dr. John, por exemplo. E daí ele me convidou para ser da banda base. Então assim, eu toquei com todos os artistas, toquei com um dos meus ídolos máximos do piano, que é o John Cleary. Toquei piano, ele tocou piano, eu toquei Hammond. Então, naturalmente, pelo som, eu acabei me conectando com essa galera e fazendo parte, de certa forma, dessa grande família musical. Assim. E essa galera tem jeito de ser muito gente boa, né? Muito acolhedora. Acho que a própria cidade, né? New Orleans, ela já respira isso, né? Uma cidade que está sempre em festa. Cara, eu acho que tem os dois lados de New Orleans e é muito legal perceber que tem esse lado, primeiro, pelo qual ela é famosa, que é a questão da festa, da música, né? O pessoal lá toca o som pelo som, eles amam música. Tu vê que a música está em primeiro lugar, realmente. E daí tem outra história que foi o Katrina, né? Que foi um grande desastre natural que aconteceu. E muita gente fala que depois do Katrina, New Orleans não é mais a mesma, com certeza não, mas também tu percebe que eles têm um senso de comunidade muito forte, e isso é muito legal. E embora seja às vezes difícil tu entrar nessa comunidade, porque eles são fechados, no momento que tu entra, e a música eu acho que é a porta de entrada principal, porque é um lance de quando tu conhece um músico e toca com ele, cara, se ali rolar uma conexão musical, tu entra pra turma. Não precisa nem trocar ideia, não. Só fazer um som já... O som já fala por si só. Inclusive, às vezes, trocar ideia errada, inclusive, tu te repele, né? Eles são completamente honestos e sinceros com a música, em amar música, em fazer música pela música. Então, é um lugar que eu me encontrei muito, porque é uma coisa que eu acredito muito, é tocar música porque a gente ama esse tipo de música mesmo. Porra, que história bacana, né? Conhecer os mestres e estar ali tocando, tocar com a banda do Professor, né? Foi inacreditável. Cara, parabéns aí pela trajetória. Imagina, cara. Legal demais. Eu tenho uma alegria muito grande de compartilhar essas histórias, assim, né? Tá todo mundo participando, né? Mas é isso aí mesmo. Ô, Luciano, e daí quando tu volta pro Brasil, cara, como é que é? Tu sai lá de New Orleans, daquela meca da música, e chega em Porto Alegre, e aí não dá vontade de voltar para New Orleans? Cara, eu sempre digo que a sensação é muito boa, desse trânsito assim entre Brasil e Estados Unidos, principalmente ali em New Orleans, porque em New Orleans eu me sinto completamente em casa. Eu tenho muitos amigos que eu converso toda semana, mas no Brasil também, né? Então é uma sensação, quando eu tô indo para lá parece que eu tô indo para casa, e quando eu volto para cá parece que eu tô indo para casa de novo. Então eu tô sempre indo para casa de alguma maneira. E é óbvio que é diferente, né? Eu acho que um elemento que é legal disso às vezes é que a gente admira e respeita muito a música que é feita lá, né? E como eu digo, não é simplesmente uma música americana, né? Eu acho que é importante a gente entender que é uma música que tem essa matriz africana fundamental, né? A gente ter respeito a isso, entender de onde isso vem, e a gente tem essa matriz aqui. Então eu percebo que lá, uma das coisas que eles gostam muito é que, e a minha viagem quando eu fui para lá a primeira vez, é que, cara, eu tenho que tocar igual a esses caras aí. E eu chegava lá, via eles tocando, pensando, cara, não tô nem 50%, mas esse 50% que eu não tocava igual era uma das partes que eles mais gostavam. Que é o teu lance. Que eu tava levando alguma coisa diferente. E a gente percebe isso, inclusive, dos nossos grandes ídolos, né? É a questão regional, acho que a gente fala muito disso no curso, né? Sim. Que tu pega o cara da Louisiana, o cara de Chicago, o cara do West Coast, eles tocam diferente, os cantores cantam diferente. Sim. Eles têm elementos que acabam sendo condicionados pela região que eles estão. Então, eu posso dizer que quando eu volto para o Brasil e acabo viajando pelo Brasil para tocar, né, tipo, vou ali para São Paulo, encontro o Neto, encontro o Igor, encontro o Yuri, venho para cá, encontro o Marcos, os Red Cutters, ou volto ali para o Sul, encontro o Solon, encontro o Noronha, quando a gente acaba viajando pelo Brasil e é muito legal tocar com a galera das suas regiões também, a sua forma de tocar. Eu acho também, talvez seja um lance assim, a gente vai ficando mais velho,
E eu tenho procurado cada vez mais encontrar os aspectos positivos das coisas, né? E eu acho que é muito legal. Tem essa linguagem de lá que a gente chega lá e mergulha nesse universo, mas a gente volta pra cá, também tem gente muito boa tocando aqui, pessoas com quem a gente também aprende, né? Acho que a gente traz essa bagagem, ensina muita coisa, mas eu acho que é muito importante estar sempre aberto para aprender também e receber conhecimento de quem está em volta da gente, assim. E eu lembro ali que nas gravações tu citou bastante o Ron Levy também. Tu teve uma história massa com ele, né? Cara, o Ron Levy, ele é um pianista que, além de ter sido pianista do Albert King e do B.B. King, e não foi assim um pianista que tocou aquele showzinho, não, aquele show da luta do Muhammad Ali, sabe, o filme que tem aquele que tocou James Brown, o pianista é o Ron Levy naquele filme, por exemplo, tá, e quando eu tinha meus 20 anos, eu fui gravar o primeiro disco do Noronha, que eu gravei, que eu acho que foi o terceiro disco dele, entrei em estúdio, um maior estúdio lá, que na época era o maior estúdio do Rio Grande do Sul, e aquela pressão, eu lembro que era gravado em fita, estúdiozão, aqueles de filme, assim. Quem era o produtor foi o Ron Levy. Caraca. Então ali foi um dos lugares que eu tinha certeza que eu ia gravar, e eu gravando piano e ele ficava de pé atrás de mim, ali assim, só olhando por cima. E eu pensando, nossa, esse cara deve estar achando horrível isso aqui, né? E eu, com a insegurança de um cara de 20 anos, gravando o primeiro disco sério, assim. E daí eu lembro que teve um momento que ficou um buraco numa música, que ia ter um solo de um músico que não pôde tocar. E eu imaginei, ele vai falar pro Noronha gravar um solo de guitarra. E daí ele falou assim, ô Luciano, vamos gravar um solo de piano ali. E naquele momento, foi um momento muito especial, porque, um dos grandes mestres ali me chamando pra gravar o solo. Então, sinal que ele gostou, ele não ia botar na produção algo que ele tinha achado ruim, né? Sim. Além disso, foi também o primeiro momento que eu tive contato com o órgão Hammond B3, que ele gravou, né? Então, ele me deu várias dicas, me mostrou muitas coisas legais. E a partir daí começou uma amizade muito, muito legal, assim. Ele também foi diretor artístico da Bullseye Records, então ele produziu muita gente. Charles Brown, Little Jimmy King, Dirty Dozen, Brass. Pegar a galera do blues, ele produziu todo mundo. Eu acho que tem Otis Rush, tem uma galera assim que ele produziu. E ele me convidou para ir para Boston para me ensinar a tocar Hammond. Caraca. E daí eu acabei indo muito tempo depois. Eu acho que foi... Eu já estava lá com meus 30 e tantos anos. Eu fiquei 11 dias lá. E daí ele me mostrou várias técnicas do Hammond, me deu algumas dicas de teoria musical também. E nessa oportunidade ele tinha um show com o Willie J. Locke, um guitarrista lá de Boston, que agora até eu vi que ele foi indicado ao Blues Music Awards esse tempo aí. E daí eu fui junto, ele tocou o primeiro bloco e no segundo bloco o Willie me chamou para fazer uma participação, eu toquei 2 músicas. Quando era pra eu sair, o Ron Levy falou assim, cara, segue aí, fica aí. E eu fiz o show inteiro com o Willie. E depois do show, o Ron Levy veio falar comigo e falou, cara, é muito emocionante. Ele tinha recém tido um problema de saúde grave, assim. E ele falou, cara, é emocionante ver o quanto da minha forma de tocar tem na tua forma de tocar Hammond. E esses tempos ele falou que essa sensação que eu te disse, que a gente tá carregando um legado, ele verbalizou, ele falou, cara, é muito tranquilizador saber que o meu legado de alguma maneira está presente em ti e tu vai levar isso adiante. Sim. Então essa sensação de continuidade, assim, né, que eu acho que é importante a gente ter quando a gente aprende algo de outras pessoas, e também a importância de passar para outros, né, não deixar morrer em ti, né, eu acho que é energia boa que a gente tem que dissipar e passar adiante para as outras pessoas. E tu tá passando através do curso ali, né? Sim. O próprio Ron Levy, né? E vários outros. Sim. Mas agora os alunos, a próxima geração aí de pianistas que adquiriu o curso já vai ter acesso mastigadinho a todo esse conhecimento aí que tu pegou lá direto com o cara, né? Com certeza. Eu acho que, e até por isso a gente está deixando no curso, a gente conversou bastante sobre isso, né? A gente está falando sobre teoria, sobre macetes, dicas, licks, né? Englobando tudo que se precisa para tocar piano blues, para improvisar, para criar personalidade, mas também a gente vai botar esse material da história, né? Eu acho que é fundamental, então, indicação do que ler, que filmes ver, porque é sobre entender a história dessas pessoas também, não só a forma como elas tocavam. Sim. E aí eu lembro quando eu comecei a tocar, provavelmente tu passou por isso também, a dificuldade que era para conseguir disco, né? Sim. E para tirar de ouvido essas coisas, né? Muito. Eu lembro que eu botava ali o disco, tinha que ficar voltando e tirando, voltando, tirando, aí tirava uma frase, tirava outra, né?
Totalmente. Aí agora, pô, tem um curso desse na mão, um negócio todo mastigado, tudo com o piano virtual mostrando onde tem que apertar, o cara ensinando. Meu Deus, só não aprende quem não quer, né, cara? Cara, o piano virtual eu fiquei impressionado com, né? Pô, essa tecnologia é sensacional, porque dá pra ver exatamente as notas que você tá tocando, né? Sim. Então, às vezes, não é... A gente explica toda a teoria como tocar do começo, mas às vezes só de ver o cara tocando, desacelerar e ver nota por nota o que está acontecendo já dá para tirar de ouvido. É um treinamento para tirar música de ouvido, né? Sim. Ô Luciano, e aí um tempo atrás, cara, eu lembro que tinha uma produça, eu acho que até o Andy Boy estava envolvido, que era o Nato Blues Festival. Eu cheguei aí em algumas edições, mas teve uma que eu não fui, cara, que foi espetacular, que foi com o Carey Bell e o Hilbert Sumlin. Isso. E eu lembro que tu tocou com esses caras, né, nessa edição, né? E como é que foi, cara, conviver com esses mestres aí do blues? Cara, foi uma aula, né, tipo, eu acho que são esses momentos, como eu tava falando, né, que a gente cresce muito como músico, acompanhar uma lenda dessas, né. Era a Nato Blues Band, que era uma produção do Andy, ele botou a banda, ele que juntou a banda, e eu lembro que o Carey Bell, cara, só de tocar com ele, ver o swing que ele tinha, a forma de tocar harmônica, a forma como ele tem várias dicas que eles vão dando pra banda, né? Algumas coisas simples, tipo assim, cara, baixo tocar junto com o bumbo, piano, cara, toca menos aqui, ou então, cara, enfim, são várias dicas que a gente vai absorvendo nessa convivência, e o simples fato de ouvir o cara cantando e tocando harmônica, boa parte desse swing, desse feel do blues já tá ali na voz do cara, no jeito do cara cantar, no jeito do cara tocar harmônica. Então, é um aprendizado que eu acho que, sei lá, em 3 shows que tu faz com ele é um aprendizado como se a gente tivesse feito 300 shows, né? E para completar ainda, durante esse festival, os bastidores virou como se fosse um encontro de blues da galera, da velha guarda do blues. Então no meio do show, daqui a pouco o Hilbert Sumlin subia no palco, pegava a guitarra, e quando eu vi ele estava do meu lado ali, fazendo um som, tocando. Então, muito conhecimento num show só, né? E falando dessa experiência de tocar com os gringos, assim, nessa galera das antigas, recentemente, eu acho que faz uns 2 anos, eu toquei com o Tony Coleman, batera do B.B. King. Sim. E também toquei com o Boogaloo Bolden. Também toquei com o James Boogaloo Bolden, também diretor musical do B.B. King. Cara, e as dicas que esses caras dão é incrível, assim, porque eles sabem o que eles querem. Eles tocaram por décadas com o B.B. King, com outros músicos, sabe? Então eles sabem o que eles querem. E é muito legal poder conviver com eles. E tu sabe que se eles falarem, meu, faz isso aqui, e tu fizer, parece que tu introjeta, tu puxa pra dentro de ti aquele conhecimento de uma maneira que fica enraizada. Outro exemplo, quando eu fui tocar, a primeira vez que eu toquei em New Orleans, foi na frente da casa do Professor Longhair, com o Lionel Batiste Jr., que virou meu grande amigo, grande irmão. Ele partiu ano passado, mas o conhecimento que ele deixou para mim, de certa forma, é uma maneira de manter ele vivo. Sim. Aqui em mim, na minha música. E eu lembro que eu toquei em Professor Longhair, tava aquele cara tocando bass drum do Second Line, que é um lance super tradicional deles. É só o bass drum e um prato todo quebrado, assim. E ali tem todo o swing da música de New Orleans, do Second Line, do funk, do rhythm and blues. E eu comecei a tocar a mão esquerda do Professor Longhair. No momento que ele começou a tocar aquele bass drum, parece que o meu dedo, cara, começou a cair pro lugar. Corrigiu ali. Certo, o swing, eu toquei de outra maneira de tocar com o Lionel Batiste Jr. Então, agora multiplica por todos os caras com que eu tive a oportunidade de tocar em New Orleans, tocar essa galera do blues. Tem uma grande parte dessa informação que não está escrita. A gente nunca vai encontrar na partitura, mas que tá na vivência, tá no feeling, tá no olhar no olho do cara quando a gente tá tocando, tá do jeito que ele toca que te influencia. Essa comunicação da música que para mim é a melhor parte, a parte da comunicação, da coletividade, da gente tocar junto e não simplesmente ficar tocando sozinho, tirar assim uma música ou outra e não ter esse swing, esse groove. Isso aí realmente tá na vida de outras pessoas que eles passam essa experiência pra ti. Que massa. Altas aulas aqui com o homem. Cara, e recentemente tu foi considerado pela Blues Matters o Brazilian Professor. Porra, que honra, hein, cara? Cara, foi muito legal. Foi uma publicação que saiu durante a pandemia.
foi um Adam Kennedy, um cara lá de UK, que é fotógrafo também, e ele fez uma sessão de fotos virtual, foi um lance muito maluco, assim. Então ele tirou fotos, eu tava lá no estúdio, e ele fez uma entrevista, e nessa entrevista, eu fiquei muito surpreso, saiu 2 páginas da Blues Matters Magazine, que é a principal publicação de blues da Europa, e daí eles botaram esse título, né? Falaram The Brazilian Professor, em homenagem ao mestre Professor Longhair. O que foi muito legal, porque tu vê uma revista de blues, mas mostrando essa conexão do blues com a música de New Orleans, o piano de New Orleans com o piano blues. Então, uma honra gigante, assim, estar nessa publicação aí e ser considerado o Brazilian Professor. Porra, que show, cara, que orgulho. Total. E também o New Orleans Jazz Museum te considerou o maior pianista da América Latina. Mais um título aí que tu trouxe para nós. Pois é, cara. Nessas idas para New Orleans, além de ter a oportunidade de tocar com esses grandes mestres da música de New Orleans, eu também toquei nos principais casas, Tipitinas, Maple Leaf, no Festival de Jazz de New Orleans, que é um dos maiores festivais do mundo, e eu toquei no New Orleans Jazz Museum, que, imagina, é um museu de jazz da terra do jazz. Sensacional, lá dentro tem toda a história, desde o bambula, que é o tambor africano, que deu origem a tudo. E eu fiquei também feliz, surpreso com a matéria que eles fizeram falando isso, falando que era o principal pianista de New Orleans do Brasil, talvez da América Latina. Então, a gente sabe que música não é competição, não tem como tu te considerar melhor que os outros, mas uma entidade dessas aí, que representa o jazz de New Orleans, o piano rhythm and blues, soul, funk, falar isso de mim foi uma alegria muito grande e uma confirmação, assim, de toda essa história que eu tô construindo. Estamos com uma celebridade aqui, né, no negócio. Famoso quem? Famoso Luciano Nunes, famoso quem? Quem? Então já estamos nos finalmente aqui do nosso podcast. Vamos mandar um ping-pong aí. Vamos nessa. O que é o blues para você? Feeling. Ah, boa. Um disco que mudou sua vida? Johnny B. Bad, do Johnny Johnson. Um lugar inesquecível que você tocou? Casa do Professor Longhair. Um bluesman com quem você gostaria de ter tocado? Otis Spann. E um conselho para quem quer tocar blues no piano? Eu acho que para tocar blues o principal é escutar, né? Tipo, ouvir. Então é ouvir os grandes mestres e acreditar que com paciência e com tempo vai chegar lá. Mas tem que ter paciência. Se não estudar, se não sentar na frente do piano, não vai sair, não vai conseguir tocar. Não tem atalho para música, né? Não tem atalho para música. E também pensar assim, né? Esses caras cresceram nesse meio já com essa forma, essa linguagem. A gente tem que correr atrás disso. Para correr atrás disso, a gente vai ter que estudar, escutar, encontrar todos os meios possíveis para aprender a ter esse feeling e a escutar esse tipo de música. Boa, man. Bom conselho, hein? Ô, Luciano, e aí, além de músico, a gente sabe que tu é um cara que joga nas 11 aí também, né? Tá sempre correndo, produzindo, tem estúdio. Fala um pouco mais aí dessa outra parte aí do Luciano Leães. Cara, eu tenho o estúdio do Arco, né? Eu tenho uma coleção de teclas vintage que eu fui adquirindo ao longo da vida. Então tem Hammond B3, clavinete, Wurlitzer, piano acústico. Eu faço gravação pra uma galera do mundo inteiro. Faço produção musical também. Durante a pandemia fiz produção pra galera do mundo inteiro também. Produzi música de um japonês, de um americano, de um cara lá da Bélgica. E também faço produção e gravação pra galera aqui do Brasil, né? Sim, até inclusive na pandemia tu gravou as teclas pro nosso disco com o Bob Strode. Exatamente, que foi uma grande honra, né? Participar do disco dos Headcutters com o grande mestre Bob aí também. E eu acho que é um trabalho que, é um trabalho que eu gosto muito também, porque... E eu acredito que o blues foi fundamental para eu ser produtor hoje em dia, porque o blues te faz escutar, né? O blues faz com que tu tenha esse cuidado de ouvir o que os outros estão falando com seus instrumentos e saber a hora de falar, a hora de escutar. Eu acho que isso aí é uma jogada importante para um produtor também. E fora isso, é isso aí. Estamos na estrada, estamos dando aula. É uma vida que eu sempre sonhei em ter. Não é fácil, mas é muito gratificante. E agora com o curso gravado, e em breve vai ser lançado, então... Fica esperto aí que é a chance de aprender com o cara que sabe tudo aí sobre piano, sobre blues. Vamos nessa que eu tô aí para ensinar mesmo. Prazerzão Valeu, meu querido. te ter aqui, man. Valeu, Macau, prazer é meu, cara.